Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. A paz de Jesus e o amor de Maria, guerreiros e guerreiras do Exército de São Miguel, hoje é um dia especial, o dia da conversão de São Paulo, e um dia que a gente vai meditar o que é conversão verdadeiramente e como eu e você não somente precisamos, mas como o Senhor tem nos dado a graça de nos convertermos, de mudarmos a nossa vida. Prepara o coração que juntos vamos caminhar com São Paulo nessa divina aventura de mergulhar o que Deus fez com ele e o que Deus está fazendo conosco. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Santo Anjo da Guarda, combatei e rogai por nós. Hoje é um dia especial, dia 25 de janeiro, dia que a Igreja comemora a conversão de São Paulo, e nós juntos como família Exército de São Miguel, nessa semana desse nosso grande recomeço, essas 6 semanas que estamos vivendo, essa semana agora é a semana da conversão, da libertação, onde o Senhor quer martelar conosco, quer nos transformar, quer nos gerar de novo para uma vida nova junto com Ele. E nada mais propício e especial do que hoje a gente celebrar o dia da conversão de São Paulo. Esse homem extraordinário. E a gente diz, sem medo de errar, se não fosse São Paulo, muito provavelmente eu e você não seríamos cristãos. Um homem ousado, que tem um temperamento colérico, um homem determinado a fazer aquilo que ele sabe que é o certo. Antes da sua conversão, ele achava que o certo era perseguir os cristãos, porque iam contra a fé que ele tinha recebido dos seus pais. Mas quando ele encontrou com o Senhor Jesus, ele entendeu que o certo era pregar o evangelho para toda criatura. Ele dizia, ai de mim se eu não evangelizar, ai de mim se eu não anunciar o evangelho a todos os povos. Então hoje a gente vai falar desse encontro pessoal de São Paulo com Jesus Cristo, desse encontro pessoal de São Paulo com as pessoas, desse encontro pessoal de São Paulo que transformou a vida dele e transformou o mundo inteiro. Quando a gente celebrou o Ano Paulino, Papa Bento XVI propôs o Ano Paulino para que a gente meditasse mais sobre a figura de São Paulo. A gente teve a oportunidade de conhecer mais, inclusive aqui no nosso Instituto Hesed, a gente participou de um retiro sobre a pessoa de São Paulo. E que pessoa cativante, que santo tão desconhecido, não é? Na nossa igreja, um santo extraordinário que fez a diferença no mundo. Ele, olha, eu fiz um apanhado aqui breve de quem era São Paulo. São Paulo, ele fala quem era ele em Filipenses 3, 5 a 6. Circuncidado ao 8º dia, da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça legal, declaradamente irrepreensível. Esse era São Paulo, segundo ele próprio, segundo as pessoas o viam, segundo ele era considerado na sociedade. Tinha marca na carne, era um filho de Abraão, verdadeiro filho de Abraão, circuncidado. Tinha marca na carne, era do povo de Israel, da raça de Israel, filho de hebreus. Então ele tinha a dignidade de ser filho de hebreus. Da tribo de Benjamim, Saulo era como um nome parecido com Saul, era o mesmo nome, dito de outra forma. O grande rei Saul, que era da tribo de Benjamim, que depois foi substituído pelo rei Davi. Então, ele era da tribo de onde veio o primeiro rei de Israel. Em grego, Paulo significa pequeno. É engraçado, não é? A gente pensar, Saulo é o grande Saulo, o homem da paz. E era chamado também de Paulo, porque naquela época ele tinha um nome em aramaico, que era o nome da sua raça israelita, e o nome em grego, que era o nome que significava pequeno. Paulo significa pequeno. Hebreu, filho de hebreus. Segundo a lei, fariseu. Segundo o seu zelo, perseguidor da igreja. E segundo a sua justiça, irrepreensível.
Irrepreensível é, segundo o povo de Israel daquela época, alguém que era chamado de santo. Alguém que cada um dos mais de 600 preceitos que os fariseus seguiam, ele seguia à risca. Então, exteriormente, ele era um homem irrepreensível. Ele aprendeu, então, lá na sinagoga e em casa, a seguir a lei. E por ser grego, e também, além de grego, cidadão romano, aprendeu a língua grega na escola, aprendeu latim, então era um homem inteligente, estudioso, versado nas Sagradas Escrituras. Isso lá em Tarso foi o primeiro dos seus aprendizados. Depois, em Jerusalém. O que ele aprendeu em Jerusalém? Em Jerusalém, ele participou da escola de Gamaliel e aprendeu a ser uma pessoa fiel à lei. Lá ele aprofundou na fé e ele era uma pessoa radical. Uma pessoa que não tinha mais ou menos para ele. Se era para fazer alguma coisa, São Paulo entrava de cabeça na situação. E aí ele entrou para querer ser santo como fariseu. E ele havia 5 possibilidades naquela época para viver uma vida de seriedade se alguém queria ser um judeu fiel praticante. Primeiro, ele poderia ser saduceu. Saduceu eram aqueles que não tinham uma fama muito boa, porque estavam muito ligados à corrupção ligada ao culto no templo. Então ele já pensou, bom, saduceu eu não posso. Depois ele pensou, essênio, talvez. São Paulo não fala disso nas suas cartas, mas era uma das suas possibilidades. Naquela época, a seita dos essênios era uma seita que crescia lá. Ele podia ser também zelota. Os zelotas eram aqueles que partiam para a briga, aqueles que queriam mandar para longe os dominadores romanos. São Paulo também não sentiu atração nisso porque teria que pegar em armas, não é? E ele não queria muito isso. Poderia ser batista, seguir São João Batista e aqueles que buscavam o batismo, mas ele se encantou, foi com a seita dos fariseus, que para o temperamento dele era, digamos assim, aquilo que casava melhor porque ele buscava a radicalidade. E lá na radicalidade ele quis, então, ser fariseu. Seguiu lá, mas esse zelo de fariseu não foi a última palavra na vida de São Paulo, graças a Deus. Ele estava indo para Damasco, você já sabe da história. São Lucas conta isso nos Atos dos Apóstolos, da perspectiva de fora, e depois o próprio São Paulo conta isso na Carta aos Gálatas, sobre a sua própria perspectiva interior. Ele estava indo então para Damasco. Naquela hora ele caiu por terra, porque ele teve um encontro com o Senhor. Esse encontro com o Senhor foi um encontro que transformou a vida dele, porque ele disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquela hora, São Paulo começou a entender que os cristãos e o Cristo estavam ligados de uma forma muito maior do que se podia imaginar. Pois ele voltou, foi a Damasco, lá ele recebeu a oração daquele homem cristão, recobrou a vista e começou a pregar ardentemente o evangelho, porque eu disse, São Paulo não tem mais ou menos. Para ele, a conversão é uma conversão que muda a vida dele, muda a vida para sempre. A conversão de São Paulo foi uma conversão de um encontro pessoal com 2 situações. Primeiro, ele entendeu, a partir daquele momento, que para ele o dogma da Trindade era uma coisa inaceitável, porque não podia alguém dizer que era filho de Deus. Mas quando São Paulo entendeu que Jesus era filho de Deus, aí ele começou a entender o dogma da Santíssima Trindade, e muitas das cartas que ele escreve falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quantas ele fala sobre isso para mostrar que a Trindade era algo que poderia ser acreditado e algo que ele tomou a peito de levar, isso ainda que não fosse a doutrina completa sobre a Trindade, aquele ponto de ser chamado Filho de Deus para ele estava vencido, porque segundo o livro do profeta Oséias, somente Israel poderia ser chamado Filho de Deus, mas lá ele entendeu que o verdadeiro Filho unigênito de Deus era Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou em nosso meio. Então esse ponto foi o primeiro ponto. E o segundo ponto, que para nós chama muito a atenção hoje, é o ponto da cruz. O encontro de São Paulo foi um encontro com Jesus crucificado. Porque esse encontro com Jesus crucificado mudou a vida dele completamente. O encontro de São Paulo com Jesus foi o encontro com a cruz. Antes, Deuteronômio 21, 23 diz, maldito aquele que morre no madeiro da cruz.
Maldito aquele que morre crucificado. Só que aquele de maldição se tornou bênção. De maldição, ele se tornou Salvador. Salvador do céu e da terra, meu e o seu Salvador. Então, a conversão no dia de hoje é um acolhimento. E eu queria ler com você, para a gente ver a veemência de que esse homem de Deus fala da conversão, para a gente sentir que nós também precisamos nos converter. Olha o que ele diz aqui. Filipenses 3, 7. Tudo isso, todas essas coisas que foram ditas, Hebreu, filho de Hebreus, isso, segundo a lei, fariseu, irrepreensível. Logo depois ele diz isso. Olha o que São Paulo diz. Tudo isso que para mim eram vantagens, eu considero como perda por causa de Cristo. Na verdade, julgo como perda todas as coisas em comparação com este bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele tudo desprezei e tenho em conta de esterco, a fim de ganhar a Cristo e de estar com ele. Não com a minha justiça que vem da lei, mas com a justiça que se obtém pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé. Anseio pelo reconhecimento de Cristo e do poder de sua ressurreição, pela participação em seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na morte, com a esperança de conseguir a ressurreição dentre os mortos. Não pretendo dizer que já alcancei esta meta e que cheguei à perfeição. Não. Mas eu me empenho em conquistá-la, uma vez que também eu fui conquistado por Cristo, e aqui isso é o que nos comove, meus irmãos e irmãs, foi Cristo que foi ao encontro dele. É Cristo que vai ao seu encontro agora. É Cristo que vai ao seu encontro e diz Marcos, e diz Joana, e diz Joaquim, e diz Teresa, Terezinha, ele diz, eu estou ao teu lado. Eu conheço os teus pecados. Me dá os teus pecados, porque eu os quero para mim, para poder te perdoar. Eu sou o teu Salvador. Renuncia agora ao pecado que te escraviza e recebe a graça da salvação do teu Senhor. Olha que o Senhor age agora como, entre aspas, alguém que recolhe o lixo. Alguém que vai atrás de cada um de nós para recolher o lixo do nosso pecado. O nosso pecado fede. O nosso pecado tem mau cheiro. E esse pecado que tem mau cheiro é recebido pelo Salvador. Esse pecado que tem mau cheiro é colocado aos pés da cruz. E o sangue redentor do Senhor nos lava. Nós somos agora banhados pelo sangue redentor de Cristo. Ele nos lava e nos faz uma nova criatura. Conversão é isso. Sabendo que eu sou um grande pecador. O meu pecado é muito grande e há alguém que pode me salvar. E esse alguém, o único alguém que pode me salvar é Jesus crucificado. É Ele, o único que pode derramar o sangue para a minha salvação. Só que Ele precisa do meu e do seu sim. Hoje, no dia da conversão de São Paulo, que seja hoje o dia do seu sim a Ele. Não espera para amanhã. Não espera para depois, não espera. Não, hoje é o dia. Por que esperar mais um dia? Segunda-feira é o dia de começar as novas coisas na nossa vida e Deus providenciou o dia de hoje. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Este é o dia da vida nova. Como diz a Sagrada Escritura no livro do profeta Isaías. Eis que estou fazendo obra nova, não a vedes? Por isso hoje é o dia de você não ficar parado. Hoje é o dia de você se transformar com a graça de Deus. Mas Ele precisa de você. Santo Agostinho diz, Deus que te criou sem ti, não pode te salvar sem ti. Por isso agora, fecha os teus olhos, meu irmão. Fecha os teus olhos e vai rezando junto comigo. Você pode ir repetindo, você pode ir acompanhando no seu coração de olhos fechados, mas você deve pedir essa graça da conversão. Senhor, eu reconheço que eu pequei muito na minha vida. Senhor, eu reconheço que eu o ofendi tantas vezes. E eu reconheço que essa ofensa foi uma ofensa diretamente a vós, Senhor Jesus, porque ainda que eu ofendesse ao meu próximo ou a mim mesmo, essa ofensa bradava a ti, porque eu sou o templo do Espírito Santo. Porque Deus me criou com muito amor, porque o Senhor me salvou. E eu, quando dizia
não à tua graça, e dizia sim ao pecado. Eu escolhia te ofender também indiretamente, mas eu sei do teu amor por mim. Quando eu olho para a tua cruz, eu sei que o Senhor me ama com um amor muito maior do que eu posso imaginar. E eu sei que o Senhor é o meu Salvador. Por isso agora, Senhor, eu quero. E eu quero com a minha boca proclamar que o Senhor é o Senhor da minha vida. E eu quero agora acolher essa salvação. Eu quero, Senhor, renunciar a todo pecado voluntário cometido no passado. E eu quero que o meu coração seja novo por causa do teu amor. Eu sei, eu não quero ir para o inferno, mas esse é o começo da minha conversão, porque eu quero, sobretudo, te amar, Senhor Jesus, porque eu sei que o teu amor por mim é muito grande e eu quero te amar com toda a minha vida. Converte o meu coração. Dá-me um coração novo, Senhor. Dá-me um coração novo. Eu vejo quantas pessoas se convertendo no nosso exército de São Miguel e eu quero também ter a minha conversão. Eu quero hoje, Senhor, que tudo seja novo. Eu quero, Senhor, hoje fazer, se eu ainda não fiz, uma lista dos meus pecados e eu quero hoje procurar um sacerdote para a minha conversão, para a minha confissão, para a minha renovação interior. Hoje eu quero que a minha vida seja completamente diferente no teu amor. Hoje eu quero que a minha vida seja nova. Pensa agora, irmão, em todas as coisas. Pensa agora, minha irmã, em tudo aquilo que você fez. E entende que precisa que você entregue esse lixo para Jesus, para que Ele transforme esse lixo em amor. Essa é a conversão, é entregar a Ele o nosso lixo, para que Ele recolha isso tudo e apague por meio do sacramento da confissão. Hoje é dia de renovação interior. Você não vai ser a mesma pessoa. Tudo é novo. Tudo é novo no Senhor Jesus. Tudo é novo e você não vai ser a mesma pessoa. Tudo é novo. Escreve isso agora no chat. Tudo é novo. Deus me dá a graça da conversão. Escreve essas duas frases, já proclamando. Tudo é novo. Deus me dá a graça da conversão. Deus te dá a graça da vida nova hoje. Hoje é um dia de renovação. São Paulo está te renovando para que você seja completamente diferente. A partir de hoje, vida nova, meu irmão. A partir de hoje, conversão. É Ele, agora, o Pai, que nos deu o seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é amor. Hoje, você vai ter a graça de uma vida nova, ter a graça de sair dessa confissão, sentindo a leveza de um encontro pessoal com Deus. Que esse dia seja um dia diferente, um dia especial, seja um dia de tudo novo, com a graça da conversão. Manda esse vídeo para muitas pessoas que precisam receber essa mesma graça de São Paulo, que precisam experimentar aquilo que você experimenta de uma vida nova, de uma vida de oração. Eu tinha muitos testemunhos para contar sobre conversão. A gente tem contado muitos no nosso canal. Me vem à mente somente o do Marcelo, aquele homem que era casado, que é casado, e que quantas vezes traía a esposa por meio da pornografia, de traição virtual, de tantas coisas. Ele mandou o testemunho para nós. E a sua esposa mandando o link do nosso exército de São Miguel, mandando o link das lives, dos vídeos, e ele não queria ver. Chegou um ponto em que a esposa não aguentou mais e disse: chega, por mim, chega. E ele se afastou de casa e lá foi ver as mensagens que a esposa mandava e foi ver as lives, foi ver os vídeos, e a sua vida se transformou completamente. E a partir desse momento, ele se tornou uma nova criatura, se tornou um homem novo e voltou para casa. E tendo voltado para casa, ele se refez, se confessou, pediu perdão à esposa e agora os dois já estão se preparando para ter um filho. É vida nova que o Senhor dá. Como o Marcelo ganhou, você também
pode e vai ganhar essa vida nova no Senhor. Por isso agora, confiança em Deus. Conversão é o dia de hoje. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Eu te desejo um dia muito abençoado da graça do Senhor. Não deixe de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like nesse vídeo e de compartilhar esse vídeo com alguém que pode ser tocado pela graça por meio de você, que é alguém que incendeia o mundo com o amor de Cristo. Que Deus te abençoe e a gente se encontra na nossa live do meio-dia com o nosso terço, Rosário de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, e à noite na nossa live do terço do combate poderoso no dia de hoje, clamando por conversão. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.